Pessoal, então terminamos aqui a nossa parte, né, da bolsa. Então, eu vou medir aqui, ó, quanto que ficou essa parte. Ficou com 35, tá? Por 20, tá bom? Então, agora, nós vamos estruturar a bolsa e colocar o forro, tá? Como que eu vou fazer? A gente já fez essas duas partes aqui, tá? E eu vou começar explicando pra vocês as medidas. Você vai precisar cortar uma circunferência com 2 centímetros maior do que essa circunferência aqui, tá? Então, se ela tem 11, a minha tá dando aqui uns 12 centímetros, então você vai cortar 14, deixando 1 centímetro de cada lado, tá? Então, como eu fiz? Eu peguei aqui, ó, uma tampa de filtro minha, medi assim, ó. Daí, eu cortei um pouquinho maior, tá? Daí, eu cortei, ó, eu usei aqui a tesoura de picotar. Risquei aqui com a lapiseira. Daí, eu cortei e ficou nessa medida aqui, ó. Tá? Eu cortei assim, ó, picotadinho, tá? Ó, eu usei essa tesoura aqui, mas caso você não tenha, não tem problema. O mais importante é que você corte a medida, tá? Esse aqui é porque, assim, como cada pessoa tem uma tensão de ponto, sempre dá uma diferença, ó. Mas eu fiquei aqui com 13 centímetros, tá? Eu falei 14, mas 13 também dá. Ah, se você não tiver a tesoura de picotar, você corta ela normal e você vem fazendo assim, ó. Dando uns piquinhos aqui, tá? Aí, o que a gente faz? Vamos pegar e dobrar, dar uma dobradinha assim, ó. Mais ou menos 1 centímetro. Você vai com a própria unha, você vai fazendo essa marcação aqui, ó, gente. De uma maneira bem simples, para todo mundo poder fazer, tá? Só marcando aqui. Então, depois que você fez essa marcação com a mão, a gente vai costurar, fazer um alinhavo aqui, ó. Eu já tô aqui, ó, com a minha agulha, uma agulhinha de costura e a linha, tá? Gente, a linha eu não dou nó, eu dobro ela e fica essa alcinha aqui, ó. Isso aqui, quando eu fazia ponto cruz, eu usava dessa maneira. Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui. Daí, eu faço um nó enfiando dentro daquela alcinha lá, ó. Ó. Tá vendo a alcinha aqui, ó? Daí, você enfia dentro dessa alcinha e já é como se fosse um nó. Aí, gente, você vai dobrando, ó. E vai costurando. Você pode colar também, tá? Ou você pode fazer na máquina de costura, né? Se você tiver habilidade. Eu tenho máquina de costura, mas para costurar coisa redonda assim, eu acho mais difícil. Então, eu venho aqui, ó, fazendo esse alinhavo, tá? Não tem problema que vai aparecer, ó. Eu posso pegar aqui 3 de uma vez só. Porque vai ficar dentro da bolsa. Então, a gente ainda vai subir um pouco a parte do crochê. Então, não vai aparecer essa parte. Daí, eu venho fazendo assim. Ou, se você preferir colar, também pode ser feito com cola. Você pode usar cola de tecido, cola pega-mil. E cola, né? Espera um pouquinho. Eu não gosto muito da cola, porque às vezes fica duro. E daí, se você for fazer com cola, você vai precisar cortar um pouquinho maior para você ter o espaço para enfiar a agulha, né? Senão a cola deixa o lugarzinho duro e aí você não consegue entrar com a agulha. Mas é só ir fazendo isso, ó.
Não tem segredo. Pessoal, então eu já alinhavei tudo aqui, ó. Agora eu vou vir, vou fazer um nozinho aqui. Faço 2 nozinhos e agora a gente vai costurar essa parte no crochê, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui no meio. Daí, vou ver e coloco um alfinete pra segurar, tá? E aí, gente, é o mesmo esqueminha da alcinha, né? Que eu não dou nó, eu deixo uma alcinha aqui pra fazer como se fosse um nó. Eu venho aqui, eu vou costurar tudo aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Porque aqui a gente vai colocar o crochê, então você precisa vir aqui embaixo. Então, eu venho aqui, ó. Coloco a linha. Dou o meu nó e dou mais um. Pra prender. E daí, eu vou já começar a costurar, ó. Eu venho no tecido. E vou lá no próximo pontinho, ó. Gente, lembrando que não está totalmente reto, porque isso aqui não vai aparecer, tá? Se você for um outro tipo de bolsa, a gente precisa ter um capricho maior nesse acabamento. Então, eu coloco a agulha aqui, já pego um pedacinho aqui do tecido, ó. E vou costurando. Vou fazer isso por toda a volta. Daí é só a gente arrematar. Gente, já costurei toda aqui a parte, tá? Então, você também pode usar um fio transparente, tá? Um fio de nylon. Daí, eu venho aqui, ó. Vou dar 2 nozinhos. E cortar. Tá? Então, nós já estamos aqui com as nossas 2 partes laterais com o forro, tá? Agora, gente, vamos fazer a estruturação dessa bolsa, dessa parte aqui. E depois o forro. Então, lembra que eu falei da pasta? Então, eu peguei aqui, ó. Cortei a pasta, né? Um pedaço. Você precisa cortar ela. Deixar, por exemplo, 1 centímetro de cada lado. Aqui, em cima e dos lados, tá? Mais ou menos 1 centímetro. Daí, o que eu fiz? Eu peguei e furei. Eu tenho um alicate aqui que eu furei. Se você não tiver, você pode furar com uma agulha assim, um pouquinho mais resistente, ó. Entendeu? Ele fura, tá? Eu fiz mais ou menos uns furos aqui aleatórios, acho que de 1,5 centímetro e 1,5 centímetro, não tá muito certo. Então, a gente vai costurar isso aqui, tá, gente? Essa parte aqui é uma parte de que geralmente quem faz crochê não compartilha, tá? Porque isso aqui é um conteúdo, assim, de curso e também foi uma ideia que eu tive. A medida que ficou aqui, ó, vai ser de 31 por 17,5, tá? Uns 18 centímetros, tá? Então, aqui a gente já vai costurar. Outra coisa também, quando você for, vou falar já do forro. O forro, ó,
eu cortei, tá, o tecido. Como que você pode fazer? Pra você não errar, você pega o seu tecido. Eu peguei aqui da cor um azul, né? Um azul floral. Coloca o seu tecido assim. Vem com a base da sua bolsa assim, ó. E deixa aqui, ó, de todos os lados, 1 centímetro mais ou menos, tá? Então, você pode vir aí com uma régua. Ó, você vem com uma régua aqui, ó. E faz um risco aqui, ó. Pode ser de lápis mesmo, se você não tiver o giz de costura. Tá bom? Marquei aqui. E daí, você marca aqui em cima também, ó. Aí, você corta. Depois que você cortar, você vai pegar o ferro de passar roupa. De olho, dá pra gente saber. Você dobra aqui, ó. Ou você faz com a unha, com a mão, né? Dobra aqui. E dobra mais uma vez. Tá? Porque essa aqui é como se fosse uma barra do tecido para ele não desfiar. Aqui você pode fazer um alinhavo, ou na máquina, ou colar, tá? Aqui eu acho legal colar. Você passa a cola bem aqui nessa pontinha, nessa vira aqui. E você cola. Aí você deixa essa parte aqui livre, ó. Pra gente poder costurar depois na hora do alinhavo, tá? Então, aqui o meu, ó, eu já fiz com a máquina, ó, de costura. Mas se você tiver, você faz na mão, tá? Então, você vê que ele, ó, ele fica certinho aqui dentro, tá bom? Então, primeiro a gente vai costurar a estrutura da pasta e depois o forro de tecido, tá? E depois, por último, a gente vai vir com o crochê aqui, né, nas laterais, ó. E vamos costurar assim, tá? Então, eu já deixei separado aqui, ó, o fio de nylon. O fio de nylon que foi um dos materiais que a gente pediu, né? Então, tá aqui, ó. É o mesmo esqueminha que eu faço, eu não dou nó, eu deixo uma abinha, ó. Tá bom? Aqui é meio difícil de ver. Deixa uma abinha assim, ó. Tá? Que aqui vai ser o nosso... a gente vai fazer como se fosse um nó. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. A gente precisa entender que essas carreiras aqui, elas têm que ficar livres, porque depois vai passar mais crochê. Então, eu dou uma olhadinha aqui. Eu venho, ó, vou começar por aqui, tá? Então, eu venho aqui, eu tô com uma agulha sem ponta de tapeceiro. Vou pegar aqui, ó, um fio. Eu enfio embaixo dos pontos, tá? Eu não costuro dentro do nylon, senão você não vai conseguir. E dou, ó, uma volta aqui. Daí, eu venho de novo. E dou aqui, faço um nó. Pronto. Agora, a gente pega aqui, ó. E vamos costurando. O bom do nylon é que você pode sair lá dentro, né? Do lado de fora e não vai aparecer. Então, a gente vai fazer um alinhavo. Eu enfio no próximo buraquinho. Envolvo aqui, ó. Nesses pontos. E saio no próximo, ó. De novo, enfio aqui. Enfio. Dou uma laçadinha ali, né? Num ponto. E saio aqui. Daí, quando você já fez isso umas 2 vezes, você dá uma olhada pra ver se ele tá certinho, tá? Porque tá vendo que eu puxo, ó, ele vai pra lá, tá? Então, eu preciso ter consciência que não pode sobrar aqui e nem aqui. Tem que ficar mais ou menos no meio, tá bom? Então, você dá uma segurada aí, enfia aqui, ó. E enfia aqui nesse ponto.
E vai verificando se tá certinho o lugar que tá saindo, ó. Agora já começa a ficar mais fácil. Os primeiros são mais difíceis. E vai puxando bem os fios, ó. Pra ele não ficar sobrando, não ficar folgado, tá? Já saí aqui embaixo desse, aí como tá um pouquinho distante o próximo, eu entro aqui de novo. Eu posso dar 2 laçadas, ó. E vou fazendo, gente. É bem simples, tá? Algumas pessoas fazem com EVA, outras fazem com acetato. Eu comprei o EVA, mas o EVA tá muito fininho, não tá dando estrutura nenhuma pra bolsa. Então, eu preferi pegar essa pasta aqui. E é bom também porque é um material que a gente acha, né, aí na... Qualquer cidade que você tiver, você consegue encontrar pasta de escolar, né, de escritório. Daí a gente vai fazendo isso aqui tudo, ó. Sempre puxando pra ficar firme, ó. Agora, tá vendo que ele tá pra lá? Então, eu preciso ajeitar. Agora que eu vier aqui, ó. Só ajeitar aqui. Então, eu vou dar uma puxadinha pra cá, ó. Entro aqui. Posso vir aqui. Só ir costurando até o fim. Eu só vou... Entro no próximo. Daí eu tô vendo aqui que o meu fio já tá acabando. Então, vou fazer mais esse, ó. E eu já vou arrematar aqui, ó. Vou pôr mais fio na agulha, ó. Vou dar uns nós aqui. Daí eu vou pegar e vou dividir. Vou passar só um aqui, ó. E vou dar uns nozinhos. Pra ter certeza que não vai quebrar, tá? 2, 3, 4, 5. Então, eu dei os nozinhos, daí eu corto aqui, ó. E vou continuar, tá? Eu venho aqui, já peguei mais fio. Venho aqui, ó, dou uns nó. Passo por aqui. Deu uma embolada aqui. Daí, vou dar outro nó aqui. Pra ficar bem firme. Pronto, e vou continuar costurando, tá? Então, a gente vai fazer isso, pessoal, até o final da bolsa, ó. Só enfiar e costurando. Então, agora, pra finalizar, vou aqui, eu volto aqui onde eu terminei, tá? Onde eu iniciei. Daí, envolvo aqui dando uns pontos aqui, ó. Dá mais um ponto, um nó.
Venho aqui. Vou dar alguns nós aqui. Dois, três, quatro. Venho aqui, corto. Então, já tá feito aqui, gente, a estruturação da nossa peça, tá? E também as duas laterais com forro. Agora, nós vamos costurar o forro aqui em volta, tá bom? Gente, então eu tô aqui já com as duas partes, ó, da bolsa, tá? Eu tenho esses clipes aqui, eu vou prender aqui pra dar uma facilitada, tá? Então, eu venho aqui, coloco bem certinho. Seguro assim, ó, pra não sair do lugar, tá? Dá pra fazer até com um prendedor de roupa, gente. Eu falo porque... às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque não tem material. E não é bem assim, né? Quando a gente quer, a gente consegue fazer. Então, vou vir aqui. Só prender pra não sair do lugar, tá? Então, agora, ó, eu vou começar a costurar dessa parte aqui, tá? Aqui já tá também minha agulha com a linha. E deixei aqui, ó, a abinha, né? Então, como a gente vai fazer? Mais ou menos igual o forro. Eu venho aqui, ó, prendo meu fio. Agora, eu tô com uma agulha bem fininha, tá? Então, agora você já consegue costurar, mesmo que for dentro do nylon. Porque tem que ser essa agulha fininha, senão não vai passar dentro do tecido, né? Ou senão vai furar, vai ficar um furo, né, no tecido. Eu dou 2 nós de novo. E aí, eu entro aqui, ó. Entro aqui. E saio na lateral. Essa parte você também pode fazer com fio de nylon, tá? Então, eu laço, introduzo a agulha aqui, ó. E aí, eu entro com ela aqui. Por isso que é importante deixar uma abinha aqui, um gordinho, pra você poder entrar com a agulha, tá? Então, se você for colar a barra, você precisa deixar um espaço, uma folguinha. Ó, daí eu venho aqui. Entro lá dentro, ó, do tecido. Tá vendo, ó? Entrei aqui dentro do tecido e vou lá, colocar a agulha no crochê. Aí, de novo, entro no tecido e venho no crochê, ó. Então, é uma costura invisível, tá, gente? Porque não vai aparecer na sua bolsa, tá? As laterais a gente fez daquele jeito mais simples lá, porque também não vai aparecer tanto. Esse aqui também não vai, porque a gente ainda vai fazer umas voltas, mas o acabamento aqui precisa ser melhor. Ó, daí você vai puxando, ajeitando, aí tá vendo que não fica aparecendo, ó. Tá tudo lá dentro, tá? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta. Vou gravar um pedacinho aqui, ó,
na lateral, pra você ver como é fácil fazer, ó. Por isso que é importante você fazer a barrinha do tecido, entendeu? Porque como ele tá com 2 camadas, você pega aqui uma camada só, ó. E não vai aparecer, tá vendo, ó? Não aparece nada, ó, como vai ficando perfeito. Então, terminando aqui, ó, da onde a gente iniciou. Sempre que você tiver essa barrinha, você pega aqui, ó. No crochê. Dou uns 2 nozinhos. Daí já arremato. Então, aqui, ó, tá as nossas partes internas, tá? Agora, nós vamos fazer a união das laterais da bolsa, tá bom?